na tua presença, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade onde nós encontramos com os irmãos aqui. Abençoa teu filho, o professor Robson, o pastor Robson, que irá nos guiar nessa aula, Pai. Abençoe a cada um que irá chegar ainda e aqueles que não puderem chegar nessa live. Abençoa grandemente também. Em tudo te pedimos e te agradecemos. No teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, então. Nós paramos na página 58, naquela aula foi gravada, né? Teologia, ciência e metodologia. Vocês estão do resumão, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tô ouvindo. Sim. Tá. Então vamos lá. Na página 58, nós vamos ter teologia, ciência e metodologia. Diz assim: é a ciência que trata dos nossos conhecimentos de Deus e das relações para com o homem. Para esse teólogo, a teologia trata de tudo quanto relaciona com Deus e com os propósitos divinos. Aquilo tudo que a gente está estudando desde o começo da teologia sistemática. Ainda na página 58, nós vamos ter a teologia como ciência. Ao tratar da natureza, da teologia, Pearlman, ele diz, faz a seguinte pergunta retórica: por que descrevemos a teologia ou a doutrina como sendo uma ciência? Como, segundo o autor, a ciência é o arranjo sistemático e lógico de fatos comprovados. Sobre essa perspectiva, a teologia é chamada ciência porque consiste de fatos relacionados com Deus e com as coisas de ordem divina, apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. Então, vocês observaram que repetidamente o assunto fica rodando na mesma coisa, principalmente no primeiro volume aqui. A gente, lá atrás, na primeira aula, já tinha abordado isso, que a fé, a razão, crer ou não crer. Ele vai dar alguns pontos aqui, um objeto definido e de estudo, um método para se investigar, objetividade no sentido de que o estudo lida com fenômenos, a coerência entre as proposições do objeto em questão. Ela também ocupa várias áreas comuns com as outras ciências. Há um objeto definido de estudo, a Escritura Sagrada, e o método da teologia é comunicável. Ela pode ser expressa de forma verbal e proposicional, verificável. E, ao certo ponto, ela emprega métodos usados por outras disciplinas, que são a hermenêutica, a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. Porém, há um parágrafo aqui que ele vai dizer, mas a teologia como ciência possui seu próprio lugar sem igual. Alguns de seus tópicos lhe são exclusivos, por exemplo, Deus. Ela também lida com objetos comuns, mas de forma única. Por exemplo, ela considera as pessoas de acordo com o relacionamento que tem com Deus. E assim, embora a teologia cristã ou estudo da doutrina cristã seja uma ciência, é uma ciência com uma função peculiar. Ela não pode ser reduzida a nenhuma outra ciência, seja natural ou seja comportamental. Metodologia para estudar a teologia. Teologia, ou a sistematização de uma doutrina, não se faz espontaneamente, pois a ciência da fé exige método. Não se faz com rigor, sem método rigoroso. É o que se entende por método. A etimologia da palavra nos diz que se entende por método no seu sentido bem geral. A palavra método significa segundo ou caminho, indica seguimento, busca. Em sua etimologia, a palavra aponta para o que se faz ou se conhece usando um caminho. Nesse sentido, é plenamente aplicável à teologia. Para que possamos entender bem legal, é esse parágrafo aqui. Mas, veja bem, o método diz a respeito não à teologia, mas a teologizar, ou seja, diz respeito ao exercício mesmo de fazer teológico, que é geralmente entendido como estudar, aprender e ensinar as doutrinas da Bíblia. O método, portanto, não tem o objetivo de responder o problema do que é teologia, ou qual a sua missão e finalidade, como se faz teologia. Beleza?
Para tanto, é necessário desejar crescer na fé, persistência, e é uma metodologia adequada para este desenvolvimento. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 15 e 16, nos fala sobre os benefícios trazidos pelos estudos da Bíblia para a nossa vida, e que desde a tua meninice sabe-se as sagradas letras, e que podem fazê-lo sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Ele vai concluir dizendo, concluímos este tópico dizendo que o estudo da Bíblia deve ser feito porque Deus vai falar pessoalmente comigo, e não porque devo fazer para outros. O desejo de desenvolver a intimidade com Deus é o que deve nos levar à prática de estudar a Bíblia sistematicamente. E precisamos entender que Deus quer falar conosco, quer nos orientar pessoalmente. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Ok? Cabelo no meu olho. Na página 63. O cabelo no olho aqui. Tá voando, cara. Tá voando, o dia dele tá rindo aí. Tá voando o cabelo aí. Tem o cabelo mesmo aqui, tá coçando o olho. Essa camarada são uma benção, Jesus. A quinta série nunca sai do camarada, né? Tio pastor, amor. Você já assistiu aquele filme As Tranças de um Careca? Né? Os caras até eu tô sentindo aqui o cabelo no olho aqui, mas. Eita, vamos lá. Estudar teologia sistemática, orientações. Tem umas orientações aqui simples para que possamos rapidamente compreendê-la. Ele, mais uma vez, a nossa EFOAD, ela aborda para o nosso viver espiritual, o crescimento do cristão nos mais diversos contextos é bíblico, pois conforme nos diz o Senhor Jesus Cristo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar, né? Esse crescimento, contudo, deve ser de acordo com as Sagradas Escrituras. Neste caso, dizemos que a teologia sistemática é uma importante ferramenta para nos ajudar a compreender e a ensinar a Bíblia de uma forma organizada. O que nos apresenta a teologia sistemática é apresentar as matérias de forma organizada e ver que esse estudo dentro da Bíblia seja mais simples e de forma organizada para compreendê-la. Vamos lá. Na página 64 ele vai mostrar como estudar a teologia sistemática. Ele vai dizer, conforme Gruden, são necessárias algumas atitudes para realizar o estudo teológico sistematizado de acordo com o Gruden. Ele vai dizer, estudar teologia sistemática com oração, estudar teologia sistemática com humildade. Ele vai ainda apontar que estudar teologia sistemática com a razão, e ainda dá um texto bíblico. Ele continua, estudar teologia sistemática com a ajuda dos outros. Estudar a teologia sistemática coletando e compreendendo todas as passagens relevantes das Escrituras sobre qualquer tópico. Estudar a teologia sistemática com alegria e louvor. E aí ele alerta aos que ensinam a doutrina bíblica. Ele vai dizer, o primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. É preciso que o mestre, professor ou teólogo seja humilde, vigiando sempre para não permitir que o conhecimento teológico o torne soberbo, orgulhoso ou exaltado. Ele vai alertar mais alguma vez. Segundo o alerta, diz respeito ao cisma que vem dividindo a cristandade desde a fundação da igreja. E que geralmente esses cismas são originados pelos mestres, teólogos, escritores e professores. A palavra de Deus adverte que o julgamento do trabalho do mestre
perante o tribunal de Cristo será mais rigoroso e mais exigente. O terceiro está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, que ele vai abordar dizendo: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. O professor ou mestre deve atentar para a prática do amor, caso contrário será joio e não trigo. Ele vai dar uma nota sobre o contexto atual da teologia. A nota é: ao longo da história da igreja, a maneira de fazer teologia tem sofrido muitas variações. Em alguns períodos dessa história houve uma certa uniformidade dentro da teologia. Por vezes a teologia protestante tem apresentado homogeneidade. Por exemplo, o período imediatamente posterior à reforma foi um desses tempos, dentro do luterismo. Hoje, entretanto, há consideráveis diversidades, né? Várias vertentes. Ele continua dando mais um parecer. Uma das características dos dias atuais é o tempo de vida relativamente curto das teologias. O ambiente teológico atual é o declínio das grandes escolas de pensamento teológico. Na década de 50, era possível identificar de forma básica a maioria dos teólogos com algum campo específico. Se fosse neo-ortodoxo, neoliberal ou outro grupo. Agora, no entanto, muitas vezes só existe teólogos e teologias individuais. Isso aí é interessante porque a gente vê também a evolução da igreja. Nosso movimento pentecostal agora, duras penas, que está chegando mais ou menos a 120 anos. Né? Um dia desse completou 100 anos, né? Então ainda está chegando, para você ter ideia. Outras teologias mais maduras, outras vertentes teológicas, que são as mais maduras, já tem mais de 500 anos. E percebe-se que nos nossos dias atuais há uma característica que tem levado a igreja, professores, teólogos, mestres aí, de acharem dentro da Bíblia Sagrada alguns caminhos que lhe possam favorecer para o pecado. E isso tem desvirtuado a igreja cada dia mais. Olha, tem sempre um jeitinho. O brasileiro é fã nisso. Né? E é aquilo que eu já repeti, né? Já falo incansavelmente para vocês e para outros polos, que se não pregar a verdade, a igreja vai morrer, vai sucumbir. Né? E tem um texto bíblico que isso choca e a igreja esquece, principalmente os pastores. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade é dividida naquele 3 pontos. Primeiro, pecado. Segundo, transgressão. Terceiro, iniquidade. Pecado, todo mundo vai pecar, isso é natural, no pensamento, é atitude. Mas transgredir é quando você quebra uma regra. Né? Mas iniquidade é quando o cara peca e já não tem arrependimento, né? Já peca, já sem o gosto do arrependimento. Eu vou pecar porque já virou normal para ele, né? O camarada que transgride ainda tem em si o cair no arrependimento, né? Ele, poxa, quebrei, mas ele sabe que pecou conscientemente, né? Depois tu corta isso aqui que eu vou falar. Isso era só para ser resumo, né? Dirigindo igreja, a gente observa muitas coisas, né? Aí chega uma irmã lá de quase 60 anos para mim: pastor. Eu falei: irmã, diga, eu pequei. É mesmo? É mesmo? Eu comigo, né? Eu falei: que a irmã deu uma paulada em alguém, bateu em alguém, pobre de um bandido, né? Algum ladrãozinho. Não, pastor, eu caí mesmo. Falei: o quê? Corta isso aí depois, pelo amor de Deus. Aí a senhora cai, tô com namoradinho. Falei: é mesmo, é? Meu Deus do céu, tem que disciplinar, né, irmão? Misericórdia, rapaz. Mas que diacho de fogo é esse, né? Você vê, né? Pra você ver. Não tô
questionando a situação, estou mostrando que como tá, né, o ser humano. Meu Deus, né? Misericórdia, pai. Fazer o quê, né? Então, ver como a iniquidade chega dentro da igreja e por causa disso o amor dentro da mesma vai se esfriando. E aí a gente pede de Deus que a igreja volte aos seus princípios e não volta, cheio de vertentes, cheio de ensinos errôneos, e que em vez de levar a igreja a ter uma vida espiritual, leva a igreja para o buraco. Olha só, ele vai abordar 4 pontos aqui. Precisamos cuidar para não nos identificar demais com a cultura contemporânea. É importante ter um equilíbrio entre a formulação da essência atemporal da doutrina cristã, e nenhum sistema possui um ponto teológico exclusivo, sendo possível, portanto, aprender de várias teologias diferentes. E é importante manter algum grau de independência ao estudar as ideias de um teólogo, e não se deve cair em um discipulado que aceite criticamente tudo o que o teólogo mestre afirma. Sigamos o conselho de Paulo: examinai tudo e retém o bem. Vamos ter a introdução à bibliologia. A bibliologia é nada mais nada menos o estudo das escrituras. Então, nós vamos estudar profundamente as escrituras na matéria bibliologia, reconhecendo as doutrinas da Bíblia. Não vou ler porque já resumi ela todinha, né? As origens bíblicas, que ainda vamos ler ainda no... Nós já tivemos esse livro já? Já, né? Então, já passamos por lá também. Nós vamos ter a doutrina das escrituras, que é a bibliologia. Uma das primeiras questões que deve ficar clara é o que entendemos por bibliologia, e depois é importante conhecer o conceito da doutrina cristã. Mas vamos especificar a área de estudo da bibliologia. É a doutrina das Sagradas Escrituras. A bibliologia é a matéria / disciplina que estuda minuciosamente a Bíblia, principalmente sua origem, estrutura, inspiração e autoridade. A bibliologia é, portanto, a doutrina das Escrituras do Velho e do Antigo Testamento. E, felizmente, para entendermos a história da produção e existência do livro sagrado, temos o trabalho de estudiosos que têm feito pesquisas de modo aprofundado. Vamos ter a Bíblia como base para a teologia. Com certeza a Bíblia é a base para a teologia. Nós só podemos fazer teologia com base na Bíblia Sagrada. Ele aborda um ponto aqui, uma vez que a Bíblia é a principal fonte da teologia cristã, a bibliologia é de muita importância, pois é certo que, de maneira como alguém pensa a respeito da Bíblia, determina o teor da sua teologia. E se a pessoa crer que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada e com a autoridade dos céus, sua teologia é uma coisa. Mas se ver a Bíblia como uma literatura humana comum, a sua teologia será algo totalmente diferente. Esta é a principal divisão entre teólogos que têm a Bíblia como autoridade divina sobre a sua fé e prática social, e os teólogos que, em nome do modernismo teológico, valorizam mais as informações obtidas em outras áreas do conhecimento. Nós vamos ter as Sagradas Escrituras. São necessárias? Amém. Nessa parte aí entra essa parte onde tu corta, tá, Guto? Essa parte aí entra onde o povo tá usando muito o Deus é amor, né? Para justificar os erros que estão fazendo. Sim. Né? Tem a igreja com homossexuais, aí usam só essa parte, que Deus é amor. Isso. Mas o resto seguinte eles não usam. É verdade, com certeza. Ontem mesmo, na abertura das Olimpíadas, algo grotesco foi abordado lá. Depois, quem não assistiu, procura. Corta lá, Guto, pelo amor de Deus. Drag queens, né? Foram fazer uma como é que se diz? Uma releitura lá do quadro da Última Ceia. Drag queens, rapaz. Tudo que a França colocou para a humanidade sempre foi essas quebras.
As revoluções industriais começaram lá, a iluminismo, que é uma barra para a teologia, começou lá, feudalismo começou lá também, a Igreja Católica aderiu isso para ela ter terras. Até hoje o Vaticano é dentro de um país, né? Você tem ideia. Tudo o que partiu da França para entender os homens partiram da França, né? O que veio da França. Revolução Industrial e outras coisas, claro que tem as suas partes boas, mas no fundo sempre um pouco de malícia, perspicácia demoníaca para tentar propagar uma verdade, né? Percebe-se, ela teve lá até mostrando de forma subliminar os cavalos, né? Os cavalos apocalípticos, né? Cavalo branco, cavalo... Rapaz, é só vocês vendo que vocês se assustam. Ainda continuando, né? As Sagradas Escrituras são necessárias, claro, concordamos com a afirmação desse teólogo aqui. Ele diz, não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma, né? Ele vai apontar algumas coisas, é necessário, é fundamental para não andarmos a palpadelas nas dúvidas quanto às questões de fé. Podemos rejeitar, viver no ceticismo, porque existe um livro, as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Perlman, ele vai dizer, quanto à necessidade das Sagradas Escrituras, podemos afirmar que ele dá alguns pontos, 3 pontos. Essa revelação é desejável, essa relação é de se esperar, e essa revelação deveria estar em forma escrita. Ele continua dizendo, segundo a Bíblia, na página 75, uma necessidade, podemos afirmar que é razoável concluir que Deus inspirasse os seus servos a arquivarem essas verdades que a razão humana sozinha não teria condições de descortinar. Portanto, é perfeitamente crível que Deus, por sua providência, tenha preservado os manuscritos das Escrituras bíblicas e que, com a sua vontade, tenha influenciado a sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente inspirados. Vai falar aqui na página 76 sobre a inspiração divina das Sagradas Escrituras, né? Claramente é inspirada, acho que eu nem preciso abordar isso aqui, porque a gente já viu em outras matérias, em outros livros. As Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus? Claramente que são, né? Não precisa nem abordar, porque nós já lemos isso em outros livros. Ele aborda na página 79 algumas... Não, na página 78 aqui, o segundo parágrafo, ele diz assim, para a gente fazer um resumo, uma análise. A inspiração nem sempre implica na revelação. Por exemplo, Moisés foi inspirado a registrar eventos que ele mesmo havia presenciado e que, dessa maneira, estavam dentro do âmbito do seu próprio conhecimento, né? Neste caso, Moisés teve apenas a inspiração, pois a revelação não foi necessária, né? Quer dizer, ele colocou aquilo que ele tinha vivenciado para ficar para a posteridade. Na página 79, vai dizer aqui, a doutrina da inspiração, como é apresentada na palavra. A palavra é relativamente simples, mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina certa, com definições completas e detalhadas. Ele vai dizer aqui algumas afirmações. A inspiração das Escrituras é divina e não apenas humana. A inspiração das Escrituras é única e não é comum. Se não fosse a ação do Espírito Santo, nós estávamos enrolados. A inspiração das Escrituras é viva e não é mecânica. A própria palavra inspira e exclui o sentido da ação meramente mecânica. E a ação mecânica exclui qualquer sentido de inspiração. Os escritores não eram passivos no sentido de que a inspiração os impedisse de utilizar as suas faculdades no registro da mensagem. Embora sejam algumas porções das Escrituras ditadas, por exemplo, os 10 mandamentos e a oração dominical. Nós vamos ter a inspiração das Escrituras é completa e não somente parcial, né? Se fosse
parcial. Teria falhas, mas como é completa, ela completa, chegou até os nossos dias. É interessante que ela vai dizer aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Mas em oposição à teoria da inspiração parcial, as escrituras mesmos reivindicam para si a inspiração plena. Cristo e seus apóstolos aplicaram o termo palavra de Deus. Nós vamos ter a inspiração às escrituras é verbal e não apenas de conceitos. Segundo outra teoria, Deus inspirou os pensamentos, mas não as palavras dos escritores. Mas a ênfase bíblica não está nos homens inspirados, mas sim nas palavras inspiradas. Tem até, me lembra de um ensinamento de um teólogo que ele afirma da seguinte forma, que Deus não protege o ser humano, Deus protege o propósito dele. Aí, qual o exemplo que ele dá? Ele diz que Deus tirou o Israel do Egito e protegeu o seu propósito no deserto por 40 anos, tendo coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Quem saísse do propósito ficava desprotegido, né? A mesma coisa somos nós, igreja. Nós estamos debaixo do propósito de salvação. Então, o Eterno nos protege. Saindo do propósito da salvação, fica à mercê das situações que são impostas ou a nós mesmos vamos atrás, né? Vai pecando, não tem mais aquela mente transformada, uma mente que é metanoia, né? E volta a ser uma mente pecaminosa, e aí você está fora do propósito, acontece aquilo que a Bíblia vai dizer que é o salário do pecado é a morte. No fim, ele mostra para nós que se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos enrolados todos os dias, né? Vamos lá. Nós vamos ter na página 81 a diferença entre o esclarecimento e a inspiração. Uma explicação. É importante destacarmos que esclarecimento não é o mesmo que inspiração. Sabemos, segundo está escrito em 1 Pedro 1, de 10 a 12, que às vezes os profetas recebiam verdades por inspirações e lhe eram negado o esclarecimento necessário à sua compreensão dessas mesmas verdades. O Espírito Santo inspirou-lhe as palavras, mas não achou por bem conceder-lhes a compreensão e o seu significado. Ele usa até um exemplo. Cais faz como sendo o veículo de uma mensagem inspirada, se bem que foi inconscientemente, e apesar de não estar ele pensando em Deus, e neste momento foi inspirado, mas não esclarecido. Nós vamos ter alguns pontos. Vejamos a seguir duas diferentes específicas entre o esclarecimento e a inspiração. E quanto à duração e quanto à graduação. Quanto à duração, o esclarecimento é ou pode ser permanente. Ele vai dizer, porém, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A unção em que o crente recebeu do Espírito Santo permanece nele, e diz o apóstolo João. Por outro lado, a inspiração também era intermitente. O profeta não podia profetizar à vontade, porém, estava sujeito à vontade do Espírito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que a inspiração profética viesse repetidamente. Pode dizer. Nessa parte aqui que o senhor acabou de falar, que também o profeta não podia profetizar à vontade, porém estava sujeito à vontade do Espírito. Isso quer dizer que nem sempre que ele tinha vontade de profetizar, ele poderia, mas ele não era o Espírito Santo. É isso? Eu creio que não era assim, né? Acho que na hora ele poderia, ele está querendo dar a entender da seguinte forma, que
ele estava sujeito, né? Ele estava ali pronto para profetizar, mas nem todo momento ele profetizaria, né? Porque nos dias de hoje, a maioria dos pregadores, né, quando sobe em cima do púlpito, eles sempre soltam essa palavra, né? Abra a tua mão que agora eu vou profetizar na tua vida. Eis a questão, é o homem ou o Espírito Santo falando? Essa é a questão também que eu penso, porque isso a gente não encontra na Bíblia. Esse ato profético, né, que o povo usa, a gente não encontra. O que chega mais perto nisso são as palavras de Elias, né? Não vai chover pelo poder da minha palavra, e não choveu, né? Mas esse ato profético, a gente não vê isso dentro da Bíblia, né? Isso aí ele tem até um dizer, afirmativo, né? Positivismo, né? Você consegue, vai dar certo, se levanta e vai. Isso é mais velho do que o arco da serra, né? Sem contar que se a pessoa que está profetizando lá em cima do púlpito, ele não tem muito conhecimento com a Bíblia. Porque a Bíblia vai narrar o quê? Aquele que profetizar algo e não acontecer, esse se torna inimigo de Deus. Sim. Então a pessoa está profetizando ali por ela mesma, sem conhecer essa parte da Bíblia. Isso mesmo. É verdade. Se torna perigosíssimo, né? Porque como vai ficar o ser humano em si, né? O cara tá profetizando lá, mas eu recebi a profecia, mas não foi Deus que falou, né? Essa é uma das questões, né? Tem esse negócio de profecia meio complicado, porque, rapaz, se o profeta profetizou e não deu certo, tinha que colocar a cabeça dele no toco e decapitá-lo, né? Hoje está cheio, só Jesus na causa. Mas vamos em frente. É igual aquela parte lá que a pessoa bota a mão na tua cabeça para orar, entendeu? Tem que ter muito cuidado quem põe a mão na tua cabeça. Como é que tá essa pessoa? Com certeza. Tá toda desmantelada, coloca a mão na nossa cabeça aqui e a gente, em vez de ser abençoado, se torna maldição para nossa vida. Misericórdia. Daqui a pouco começa a cair cabelo no olho. Rapaz, deixa meu corte especial. Demora 10 minutos no barbeiro. Daí é caro, 25 conto pra misericórdia. 25 conto, hein? Rapaz. Demora 10 minutos e o cara ainda me cobra R$25. Falei, pô, bicho, não faz mais barato, não. O cara não usa nem a máquina na cabeça toda, né? Ele usa mais a navalha. Ele faz uma massagem, né? Pra quem dera, ó. Tem uma massagenzinha até que seria bom, mas a massagem é mais cara, rapaz. Me deram o endereço de uma ali, ó, rapaz, faz uma massagem, faz cabeça e barba e bigode por R$50, né? Não, vamos lá, você ganha toalha quente no rosto. Eu falei, isso é muita mulagem mesmo, rapaz. Deixa isso aqui quieto, pelo amor de Deus. Vamos lá. Na página 85 vai ter a Constituição da Fé Cristã, a Bíblia. Também já foi abordado para nós. Nós sabemos que as instituições e as organizações possuem algum tipo de texto, Constituição ou artigo de incorporação definido o que deve ser a instituição e os procedimentos que deve seguir. Nós temos a Bíblia como regra de fé, o livro sagrado para as nossas vidas, e é de lá que nós seguimos os ensinamentos do Eterno e de Cristo Jesus. Ele vai dizer o que a Bíblia diz sobre a Bíblia. Entendemos que a constituição do cristianismo, a Bíblia, não foi criada nem formulada por seres humanos que formam a igreja cristã. Pelo contrário, a Bíblia se originou no próprio Deus. Portanto, só Deus possui autoridade para mudar os padrões de fé e prática. Ele vai dizer, as escrituras reivindicam inspiração. Acabamos de dizer, não? O Antigo Testamento declara-se escrito sobre uma inspiração especial de Deus. A expressão "e Deus disse"
o equivalente é usado mais de 2.600 vezes. Cristo mesmo sancionou o Antigo Testamento, citou e viveu em harmonia com os seus ensinos. E ele provou a sua veracidade e autoridade. E o mesmo fizeram os apóstolos. O Novo Testamento também possui uma inspiração semelhante. Neste caso, é possível verificar que Cristo garantiu, pela promessa, de que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, traria à mente dos apóstolos todas as coisas que lhes havia ensinado, e que o mesmo Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Portanto, se o Antigo Testamento é inspirado, a mesma inspiração deve ter o Novo Testamento. Continuando, ele diz: as Escrituras dão a impressão de serem inspiradas. As Escrituras se dizem inspiradas. Um exemplo delas revelará o fato de que o seu caráter sustenta essa posição. A Bíblia, ao se apresentar em juízo, o faz com bom testemunho. Ele vai dizer: quanto aos seus autores, vai mostrar para nós a honestidade, a integridade. Quanto ao seu conteúdo, há nele a mais sublime revelação de Deus. Quanto à influência, tem trazido a luz salvadora às nações e indivíduos. Quanto à sua autoridade, desempenha o papel de um tribunal supremo e os assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos são obrigados a aceitar sua palavra para poderem impressionar o público. Ele ainda cita a terceira: sente-se que as Sagradas Escrituras são inspiradas. A confirmação de que as Sagradas Escrituras são inspiradas não depende de homens sábios e entendidos, nem da aprovação de uma igreja, pois, conforme dos de João Calvino, o testemunho do Espírito Santo é superior a todos os argumentos. Deus, na sua palavra, é a única testemunha fidedigna concernente a si mesmo. Da mesma maneira, a sua palavra não achará crença verdadeira nos corações dos homens enquanto não for selada pelo testemunho do seu Espírito. E o mesmo Espírito que falou pelos profetas deve entrar em nossos corações para convencer-nos de que esses profetas fielmente entregaram a mensagem que Deus lhe confiara. Beleza. Ele vai dar mais alguns pontinhos. Aqui na página 88 ele fala: porque então buscamos evidências externas da exatidão das Escrituras e de seu merecimento geral. Ele vai dar algumas questões. Essa busca é feita para não poder crer que as Sagradas Escrituras são certas, mas sim porque sentimos que são certas. Meio assim, teria até uma problemática, mas tudo bem. Em segundo lugar, é prazeroso e natural poder apontar evidências externas das coisas que cremos no coração. E, finalmente, estas provas servem de veículo e receptáculo, por assim dizer, pelos quais podemos expressar em palavras a nossa convicção íntima e, dessa maneira, estando sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em vós. As Sagradas Escrituras provam ser inspiradas, com certeza. Há muitos exemplos, explicações por parte de teólogos e estudiosos para mostrar que podemos ter certeza de que esta biblioteca de livros sagrados, aqui chamamos de Bíblia, realmente a palavra de Deus e a sua revelação aos homens. A Bíblia fala sobre coisas específicas, com certeza. Agora concluímos que, segundo esta segunda parte do livro, e vejamos como as Sagradas Escrituras falam sobre coisas específicas, sobre a exatidão bíblica, a unidade da Bíblia e a Escritura singular em sua formação. A Bíblia pode ser lida sem esgotar-se. A singular divulgação da Bíblia, porque a história da Bíblia nos mostra. A Bíblia atual. A santa preservação da Bíblia. E, por fim, vai contar aqui para nós um poema, que eu não vou dar uma lidazinha, né? Mas se vocês quiserem, aqui os martelos e a bigorna. Mas, por fim, ele vai dar ele vai dizer assim, no finalzinho, para pensar nisso.
E assim como a palavra de Deus tem sido e continua a ser duramente martelada pelas ideologia, pelos políticos. Gastam-se e partem-se de tanto martelar, mas a palavra permanece para sempre. Beleza? As considerações finais, que é a mesma coisa em quase todos os livros, e acaba a teologia sistemática 1. Beleza? Tranquilo. Ótimo. Eu ia fazer uma reunião aqui, mas só tô vendo que só tem os que já sabem que a nossa programação segue o barco. A juntar esses 3 livros e fazer outra fechada. Pastor, o senhor perdeu, ó. Pois é, tá no Guajaramirim, rapaz. Tava lá Peixe frito, peixe cozido. em outro país. Peixe, foi peixe de todo jeito, teve até peixe cru. Meu Deus, sushi. Sushi. Salmão. Salmão. Aí é coisa de Deus, né? Peixe com ingá. Não guardaram nem um pedacinho pra mim, né? Mas da próxima vez, guarda. descobri um local ali que vende só a ova, ó. Fazer um tal de caviar ali, ó. Comprar ova. Caviarzinho, aí sim. Mas se não puder fazer, faz aquele caldo lá, minha. Rapaz, teve a casa abençoada, pastor. Foi na casa do Guto. Ele fez um caldo lá que. Só que ele não passa o ingrediente. Que é uma fórmula. Sagrada dele lá. Aquele famoso caldo de. Como é o nome do caldo lá, que tu fez? Calabresa e carne. O pessoal chama de caldo de pinto, outros caldo de quengo, caldo de, mas a gente chama de caldo de crente. O crente tá meio. O crente tiver meio fraquinho, ele dá uma levantada na moral. Tá certo, rapaz. Eu não posso tomar não. Minha mulher que tá chegando de viagem. Não, só depois que ela chegar, você pode tomar, hein? Ei, pastor. Vou fazer uma pergunta. Pastor, a família foi pra Goiânia, foi? Ela foi pra Goiânia domingo passado, eu tô na expectativa dela chegar amanhã, né? Ela vai chegar só um som, tá? Só o olho. Aí, o ano que vem que vai ser melhor, né? Esse ano que vem é em São Paulo. Eu falei pra ela, ó, vai ser bom, né? Que tem o Brás, tem a 25 de março, pra fazer compra, muito melhor do que aí em Goiânia. Mas Goiânia tem muita coisa barata de roupa. Lá também é bom, barato. Ela foi lá, mas Goiânia é que nem o coisa de São Paulo, se não for mais barato ainda. É muita fábrica. Ela deve ter comprado horrores de vestido pra ela, né, pastor? Capaz mesmo. Que lá é baratíssimo e maravilhoso. Pois é, né? Ela viu lá umas camisas pra mim social, disse que é 2 rins. 2 rins? Disse que era caro lá, R$90. Eu falei, não, compra aqui em Porto Velho, né? R$90, pastor, então tá dada, porque aqui é caríssima a roupa de social. Pois é, não, mas acho baratinho aqui, rapaz, que eu acho de 50 conto. Sério? Mas, rapaz... Minha vida, presta atenção. Não, pra magro tem lá, mais roupa barata lá, assim, do corpo do Guto, do Nildo. E pastor? Eu achei de 89 esse dia. Oi. Na Zica. Na Zica peça? Não, Deixa eu ver aqui como é. Na Zeta, rapaz. Zeta. Na Zica só vende peça e tudo é caro lá, aquelas peças caras. Era barato de primeira, agora não é mais não. Ei, ele já... Pois é, na Zeta. O programa tá avisando aqui que falta 15 minutos. Então dá tempo de eu fazer a pergunta. Faz aí, tem algum... Pastor, quem é que fala dos homens que escreveram a Bíblia, dos 3 evangelhos?
Quem é que estava na crucificação de Cristo? João. Só João, né? É. Quem escreveu aquela parte lá de Jesus que narra sobre ele e os dois cidadãos lá do lado dele? João narra, Lucas foi atrás da informação, né? E, aliás, em todos os evangelhos narra, né? Então eles copiaram. Foi João que escreveu, então. João foi que. De entender que João viu, né, a conversa de Jesus com os presos, né? Com os sentenciados aqui, da direita e da esquerda. Ou alguém passou para ele também. Lucas, como historiador, ele foi atrás, né? Sim. Mas no Evangelho de João, o João viu, né? Pois é. Porque o que acontece? Nós fizemos uma brincadeira uma vez na igreja, e eu já vi em outros lugares também, de você pegar um bocado de pessoas, botar uma na frente da outra em fila, né? Aí tu manda essa pessoa lá de trás falar uma palavra, entendeu? Aí essa pessoa vai transferindo essa palavra pro da frente, até chegar no primeiro. Quando chega lá, ela vai chegar, às vezes até nem no mesmo sentido que era. Aham. E se chegar no sentido, vai vir com alguma frase diferente. Sim, sim. Entendeu? Por que eu faço essa pergunta aí? Justamente por causa daquele rapaz lá, daquela frase que Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uhum. Entendeu? Qual a forma que realmente Jesus falou? Né? Vindo, aí poderia ser também, foi através do Espírito Santo, né? Falado para os evangélicos, os evangelistas, quem escreveu a Bíblia, ou, em todo caso, alguém ouviu e passou adiante. Entendeu? Se foi nesse ouviu e passou adiante, então teve essa distorção. Uhum. Entendeu? Tô entendendo. Amém. Deu uma bugada aqui pra mim, peraí. Isso, me. Calma aí. Tá de cabeça pra baixo. Nossa. Bugou aqui pra... Tá de lado. Caralho. Ai, Jesus. Sai. Saiu não, parceiro. Aqui. O negócio ficou todo... Tá normal agora. Aê. Voltando. Ei, Já parceiro. acho que aqui. Aí no próximo sábado, Teologia Sistemática, o resumão só do segundo livro. Tá bom, tá bom. Aí no dia 10 a mesma coisa do terceiro livro. Tá beleza, dá tempo, será não? Quer que eu faça no vídeo no meio da semana, não? O Nildo quer não, o Nildo quer a aula. Eu tentei convencer ele. Não, meu Deus. É porque Eu prefiro ir lá no 15 minutos, né? YouTube. Como sobrou 15 minutos, dava tempo, né? O Guto falou bem assim, não, Nildo, mas aí é o seguinte, se alguém perguntar alguma coisa, eu digo, não, mas essa pergunta que a gente fizer, a gente dá um jeito de fazer uma pergunta que seja rápida, para o só interage, né? Para não ficar só aquela aula falada, dá uma interagida rápida ali, segue o barco. Então, pois não vai ser o resumo só, até porque eu vejo que os livros, eles, na verdade, eles só É a mesma coisa. vai só. Aí o que acontece? Se você for olhar, quem olhou e o livro deu uma lindinha rápida, você vai ver que é tudo baseado na origem bíblica. Uhum. Origem bíblica. É isso mesmo. E que o escritor é o pastor Lúcio, né? Você vai olhar lá embaixo, mostra que o número tal é pastor Lúcio Aguilar. É isso mesmo. Então, no caso, depois que terminar esses 3 livros, né? Mais 2, né? Teologia Sistemática 2 e 3, só vai faltar o Lar Cristão e liturgias e ordenanças eclesiásticas, né? Somente. E eu vou dizer para vocês aqui, Lar Cristão e liturgia, a pastoral a gente já teve já? Hã? Ética pastoral a gente já teve? Não, vai Não. ter. Acho que o pastoral é o próximo. Não, Por quê? depois que acabar isso aí em setembro.
Porque lar cristão e liturgias de ordenança é quase a mesma coisa. Não, o que vai faltar é ética pastoral, lar cristão e liturgia sistemática, e liturgia, ordenanças. Esse ética pastoral também dá para matar em uma aula, porque ele é bem... É só o trato do ministro, é o que muita coisa que vocês viram lá na teologia pastoral, vocês vão ver nesse também. Então poderia fazer o quê? Fazer o resumão também, Guto. Vamos fazer primeiro, terminar esses 3. Aí depois, Vamos terminar em setembro a gente começa, a gente vê. Pega o livro, aí dá uma lê, né? Dá uma lidazinha e vocês vão ver. Eu tô com eles aqui, ó. Lar cristão. Lar cristão é esse. O padrão divino da família, todo mundo já sabe. Ele, né? A família cristã, o casamento feliz. O casado é abençoado. Aí fala algumas recomendações aos jovens. Tem alguns jovens aqui ainda? O Nildo, né? E acaba. Aí tem o ética pastoral. Liturgia, tenho aqui também. Também aqui, eu tô dando. Lá na série, liturgia também. Liturgia. Aí eu vou ler só o prefácio pra vocês aqui. Depois vocês me dizerem, poxa, ninguém me avisou, coloca avisando. Aí ele fala, ó, conceitos iniciais, a origem do culto, o que é a liturgia. Fala tipologia de cultos, né? Aí a sua diversidade, culto público, culto de oração, doutrina. Algumas coisas aqui a gente não vê mais dentro da igreja, isso é fato. A ordenança para a igreja, a unção com óleo, que é sempre discutível isso aqui, né? Batismo em águas, a ordenação de obreiros, separação aos obreiros. Aqui tem umas coisas interessantes na separação. Eu tô falando bem baixinho, depois corta. Aí vai ter das ocasiões cerimoniais, né? Apresentação de criança, que alguns pastores fazem, em vez de apresentar, faz ungir, né? Se faz ungir, ele tem que criar criança. Esse aí, no caso, seria bom, por exemplo, lá cristão, ética pastoral, a gente vai fazer ele mesmo, e aí depois a gente vê uma forma de levar um ensinamento lá, se eu levar lá na igreja lá, sobre isso aí. Misericórdia, Jesus. Corta isso aí depois, né? Não é igual o outro, ora pra mim pra lá que é melhor, né? Dirigir a igreja que vai ser mais fácil, né? Ai, Deus, misericórdia, esse povo é uma bênção. Ei, pastor, só não sabe o dia de amanhã, viu? Não sei, pior que é isso mesmo. Aí que eu tô aqui falando, aí depois só vê o problema, né? O pastor lá, Robson, tu vai lá pra Novo Horizonte. E onde a gente já conhece o povo é tranquilo, né? Delega, né? Aqui, irmão, aleluia! A pessoa chega lá e diz assim, ó, tá vindo um novo pastor e fica todo mundo, hã? O Robson, Eu vou desligar aqui a coisa que já tá gravando ainda aqui. Ora aí, pastor, pode parar aqui a gravação. Pra me orar? Querido Deus, amado, poderoso Pai, te agradecemos por este momento que passamos aqui, meu Deus, reunidos. Foi maravilhoso, aprender mais da tua palavra. Que o Senhor continue operando milagre, que semana que vem estaremos aqui mais uma vez reunidos, meu Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra. Fica conosco, opera milagre, dá um resto de sábado abençoado e um domingo maravilhoso na tua presença. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém.